Sobre um assunto que passa pelo Senado e pode ser útil na vida de milhões de brasileiros. O Senado aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que obriga as concessionárias de água de todo o país a realizarem ações para evitar o desperdício de água. Quem traz essas informações agora é o repórter Sátiro Salles. As mudanças climáticas que provocam baixa recarga dos reservatórios de água, usada para o consumo populacional e animal, levaram o Senado a aprovar nesta quinta-feira um projeto de lei que obriga as concessionárias de água e esgoto a prevenirem o desperdício de água. A proposta disciplina ainda o aproveitamento das águas cinzas e da chuva. O texto do projeto, que havia sido aprovado pela Câmara Federal, será submetido à sanção presidencial. O projeto de lei é de autoria do então deputado federal Laércio Oliveira, que hoje exerce o mandato de senador pelo PP de Sergipe. A proposta altera a Lei do Saneamento Básico, lei de número 11.445 de 2007, ao obrigar as empresas a corrigirem as falhas para evitar vazamentos e perdas, aumentar a eficiência e fiscalizar o sistema de distribuição para combater as ligações irregulares. De acordo com o projeto de lei, caberá à União estimular o uso das águas pluviais e de águas servidas, especialmente as águas cinzas, resultados de processos como lavagem de louça e roupa, uso de chuveiro, paisagismo e utilizadas em atividades agrícolas, florestais e industriais. As águas cinzas são aquelas descartadas pelas residências por pias, ralos, máquinas de lavar e chuveiros, exceto as usadas nos vasos sanitários. Os números chamam bastante atenção e nos levam a uma reflexão diante de tanto desperdício. De acordo com o autor do projeto de lei, o volume total de água desperdiçada a cada ano corresponde hoje a 6,5 bilhões de metros cúbicos, ou seja, um volume de água que corresponde à carga total da barragem do Castanhão. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. São números que chamam a atenção, despertam curiosidade e nos levam à reflexão sobre o papel que cada um de nós pode cumprir, e especialmente o poder público, nessa mobilização para a água ser melhor preservada, melhor aproveitada, sem desperdício. Muitas vezes, Beto Almeida, a gente observa as pessoas pegando a água na torneira com a mangueira e lavando a calçada com água tratada. É o retrato do desperdício. Você disse bem aí, um detalhe, é água tratada, não é água bruta, aquela água que você pega diretamente no manancial. É água que passou por todo um processo para deixá-la potável, para que a população utilize ela com segurança. E essa água é muito mais cara, porque ela recebeu ali um investimento. E nós estamos tratando aqui, Luciano, do desperdício. Mas olha só, hoje a gente já convive com um novo marco legal do saneamento, que foi aprovado e que tem, inclusive, metas ousadas. Qual é essa meta ousada, Luciano? A gente chegar, por exemplo, em 2033 com 90% da população com água potável. Apenas uma década, daqui para frente, 10 anos. Uma década. E 90% com coleta e tratamento de esgoto, porque quando a gente fala aqui da água, a gente não está tratando só da questão da água potável, a gente pensa também na questão do esgoto, mas nesse momento específico, desse material, inclusive, do projeto que foi aprovado no Congresso agora, é exatamente em cima do desperdício, porque aí é o que preocupa. Você tem razão, quando se cobra de cada um de nós o cuidado em não fazer o desperdício, de fazer o uso racional da água, de tomar um banho sem deixar desperdiçando, que o chuveiro fique lá derramando água, como se fala, sem lavar carro com água tratada, mas a gente tem que ver também como tem sido a responsabilidade, Luciano, das concessionárias de serviços de tratamento de água e esgoto nos estados. Por exemplo, no estado do Ceará, o Instituto Trata Brasil tem um levantamento que mostra que aqui no estado do Ceará, o nosso desperdício de água pela CAGES chega a quase 45%. É um valor muito alto. E aí você tem, sabe o quê? Vazamento, Luciano, vazamento mesmo. Você tem ligações clandestinas. E isso aumenta muito
a cobrança e a responsabilidade da CAGES por esse tipo de serviço que é prestado. E tem outro detalhe também, quando a gente fala sobre o uso da água tratada, Beto, dentro de casa nós costumeiramente, eu digo nós porque eu estou coletivizando aqui comigo, com você, com a Camila Maciel, com o Marcos Furlan, é que nós temos o hábito de, por exemplo, escovar os dentes e deixar a torneira ligada. Ou quem não faz isso, jornalista Beto Almeida? Eu não faço. Pronto, um exemplo aqui de consciência ambiental. Não faço. Marcos Furlan, seja transparente direto. Olho no olho. Olho no olho. Lá em casa quem cobra é minha filha de 7 anos. Se a torneira fica bem. ligada, ela já cobra. Tá vendo Papai, aí? Camila Maciel, quando você vai tomar o banho, Camila? Deixa lá, vai jogando o shampoo aqui na cabeça e deixa tudo ligado. Não. Vou responder pronto. por ela. Ela, Camila, já está dizendo aqui, ó, fazendo a sinalização. Isso não, é tão eu miserável. não deixo a torneira ligada. Então, Ela só toma pra banho com descontrair- um balde para não gastar água. Camila, eu conheço a Camila. Ela já contou essa história aqui dentro, Beto Almeida, então essa descontração aqui em meio a um assunto tão sério e que esse projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, porque já passou pela Câmara, pelo Senado e agora vai à sanção presidencial. Se sancionada a lei, será uma boa contribuição para todos nós refletirmos sobre a importância da água e especialmente os cuidados que as concessionárias, sejam públicas ou privadas, que administram o serviço de água e esgoto, tenham essa responsabilidade para fazer as campanhas e também para evitar o desperdício de água com mais fiscalização, porque temos muito gato por aí, né, Beto? Muito. E tem demais. Olha esses dados, Luzenor, do Instituto Trata Brasil. Mais de 3 milhões de cearenses, ou seja, quase 40% da população aqui do nosso estado, não tem acesso regular a uma água potável. Enquanto isso, 44,9% do líquido que deveria ter chegado às torneiras aqui no estado do Ceará no ano de 2020, que é o levantamento do ITB, foi divulgado no ano passado, 22, mas referente a 2020, foi desperdiçado ainda nas tubulações. Isso, para você ter ideia, é como se 184 piscinas olímpicas cheias de água tratada fossem desperdiçadas diariamente no estado. Aproximadamente 460 milhões de litros aqui de água. O radialista Rogilson Brandão, em Tejuçoca, diz o seguinte: eu não deixo a torneira nem o chuveiro ligado. Eu também estou com ele. Nem o chuveiro eu deixo ligado. Parabéns a vocês dois, viu? E a todos que tem essa iniciativa. O Júnior é a alegria da nossa FM Canoa em Aracati. Ele diz o seguinte: faz um registro importante, Beto. As pessoas também deixam as caixas de água durante a noite derramando a água, né? Tem aquela boia, né? E quando a boia está quebrada, bem lembrado, ou não quebrada, né? Fica caindo. O Júnior tem essa observação e diz: é um verdadeiro crime mesmo. E ele manda um abraço pra você, Beto. Abraço, meu amigo Júnior. Não mandou um abraço pra mim, ó. Fiquei com ciúme, Júnior. Rafael dos Santos em Crato diz o seguinte: é importante não apenas a fiscalização, mas a consciência das pessoas também, para evitarem esse desperdício e as ligações correto, clandestinas. Rafael, corretíssimo, é isso aí. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte e, claro, as empresas concessionárias do serviço de água também tem que fazer a parte dela, que é fiscalizar e, principalmente, Luciano, cuidar para evitar desses vazamentos. Aqui Vamos em Fortaleza, falar, só para a gente encerrar aqui dessa história da água, eu peguei aqui também os dados do Trata Brasil em relação a Fortaleza. A gente falou do Ceará. Em Fortaleza, Luciano, 38,6% da água distribuída aqui na nossa capital é também desperdiçada antes de chegar às torneiras. Né? Um terço. Água tratada. É muita coisa, meu povo.